Olá, bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um prazer grande ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário aqui da Ubra Canoas. Você já ouviu o termo PCD? PCD é a abreviação de Pessoa com Deficiência. Essa sigla é utilizada para se referir a qualquer indivíduo que possui algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, sensorial ou intelectual. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é uma definição da ONU, da Organização das Nações Unidas. E quem vai compartilhar conosco hoje sua experiência no trabalho junto às pessoas com deficiência é a professora mestre em promoção da saúde, desenvolvimento humano e sociedade, Fernanda Girardi, que atua há mais de 22 anos com educação, tendo experiências docentes da modalidade comum de ensino e na modalidade de educação especial, assim como supervisão, coordenação e direção escolar. Há 13 anos, dedica-se exclusivamente ao segmento das pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla. Atuou por 2 anos como coordenadora de saúde da Federação das APAES do Rio Grande do Sul e está há 9 anos diretora da APAE de Esteio, Rio Grande do Sul. E é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, Fernanda. Não sei se quer que eu lhe chame de diretora Fernanda, professora Fernanda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar alcançando tantas pessoas aí num período tão importante que a gente está vivendo, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Pode me chamar só de professora Fernanda mesmo. Professora Fernanda, eu li um pouco da sua biografia profissional e acadêmica, mas conta pra gente quem é a Fernanda. Então, a Fernanda é uma pessoa que inicialmente dedicou os seus estudos e sua entrega para entender um pouquinho mais sobre os processos de educação. Depois se inclinou um pouquinho mais a entender as dificuldades de aprender, visto que somos pessoas que evoluímos através das aprendizagens. E com isso começou a andar por aí, a desfrutar de diversos cenários profissionais dentro da educação, até chegar na PAI, né, há mais de 13 anos atrás, onde me encontro até hoje. E, sinceramente, não sei se eu escolhi ou eu fui escolhida para estar diante desse segmento, dessa causa que se tornou meu propósito de vida. Conta pra gente o que lhe atraiu nesse trabalho, o que levou você a trabalhar com pessoas com deficiência. Eu morava em São Paulo quando, finalizando um dos cursos que eu fazia, eu pensei em retornar aqui para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Esteio, onde eu resido, onde eu tenho a minha família também, e comecei a me interessar um pouquinho mais por essa instituição, muito embora eu não tivesse experiência nenhuma e nenhuma ligação com uma pessoa com deficiência no âmbito familiar. E foi então que surpresa fiquei quando recebi um convite de ingressar na instituição, naquela época como professora na escola mantida pela APAE, atendendo aí alunos de 5 e 6 anos de idade. Que legal. Agora, ajuda a gente a entender como definir uma pessoa com deficiência. O que caracteriza uma deficiência? Na verdade, a deficiência, o termo é um pouco questionado, porque quem não tem deficiência, né? Mas quem, dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua estrutura comportamental, física ou intelectual, possui alguma limitação, algum impeditivo dentro dos marcos do desenvolvimento ou do que se espera dos comportamentos, elas são, então, submetidas a avaliações, hoje muito mais sensíveis, muito mais refinadas, para então determinar se ela tem algum impeditivo, alguma invalidade dentro do seu marco de desenvolvimento ou do seu funcionamento global. Muito bem. Agora, você disse uma coisa importante, né?
Dependendo do ângulo de onde a gente olha, todas as pessoas têm deficiência. Antes de entrar no ar, a gente até brincava, né? Eu, por exemplo, não tenho cabelo. Isso, de certa forma, é uma deficiência. Mas claro que é uma deficiência que não me atrapalha no meu trabalho, no meu estudo. E com isso eu quero perguntar para você se a gente poderia definir uma deficiência como aquela que prejudica a pessoa de fazer tarefas que a maioria da população faz. Daria para pensar assim? Isso. De alguma maneira, essas pessoas já nascem com alguma vulnerabilidade. Ou seja, ou alguma dependência, ou alguma situação que a torne mais frágil de executar, seja o convívio em sociedade, em um âmbito educacional ou profissional, ou diário como um todo, algum limitador na atividade de vida diária independente. A gente sabe que muitas são as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. Por exemplo, dificuldade de acessibilidade, né, de acessar locais públicos e mesmo privados, né? Às vezes de poder se locomover com liberdade, né, e exercer o direito de ir e vir nas cidades. Mas e para o profissional que trabalha com pessoa com deficiência, você que já tem essa experiência, quais são as maiores dificuldades em trabalhar com esse público? Eu acho que hoje, pastor André, é um pouco da falta de compreensão, da falta de conhecimento. Eu falei inicialmente que nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e esse tema, esse ano, o tema da semana é conectar para somar e, então, buscarmos alcançar uma inclusão efetiva. Porque as pessoas elas só vão entender o que é incluir quando elas passarem a compreender um pouquinho mais quais são esses acessos, que muitas vezes não são só estruturas físicas, mas atitudinal. De que maneira eu preciso olhar para a pessoa que tem ou uma aparência, uma limitação, um comportamento diferente do meu? Hoje eu te diria que a maior dificuldade que a gente encontra, além, obviamente, de recursos financeiros e também humanos, ou seja, pessoas com qualificações ou interesse de trabalhar com esse público, além de recursos e apoios do governo ou da sociedade privada mesmo, é conseguir alcançar o maior número de pessoas para que elas possam compreender que antes de qualquer característica, conduta, deficiência, nós falamos de pessoas, pessoas, como assim tu disse, somos diferentes, são diferentes. Agora, a gente sabe que ao longo da história muita coisa muda, né? As comunicações mudam, o transporte, a alimentação muda, o próprio conceito de saúde, com o passar das décadas, eles mudam. Houve um tempo até, no tempo bíblico, por exemplo, onde a deficiência era vista como castigo, né? Ou como falta de fé das pessoas. E a gente sabe que isso, obviamente, não se sustenta, não é verdadeiro, né? Basta a gente olhar os estudos e a própria medicina, com o avanço da medicina também, para a gente olhar algumas deficiências com outro olhar e não deste olhar retrógrado. Mas diante dessas mudanças que o mundo faz, né, que o próprio jeito de pensar a deficiência apresenta, eu queria perguntar na sua experiência e no seu conhecimento, o que mudou especificamente no trabalho com deficientes, né, com pessoas com deficiência, perdão, o que mudou ao longo do tempo no atendimento a essas pessoas na sua avaliação? Então, eu gosto muito de fazer essa conexão com o que tu falas sobre principalmente saúde, que é a nossa área, né? Hoje, entendendo a saúde num viés de olhar em manter-se saudável e pensar, isso é pensar em estar bem, em ser feliz. Eu conheço tanta pessoa que teoricamente tem tudo e não encontra essa felicidade. E eu convivo com tantos que têm muitas limitações e que me ensinam a ser feliz todos os dias. Se a gente olhar a história da deficiência, assim, a gente migra de um tempo não muito distante em que não se falava sobre isso. Ou era o castigo, como se traz nos textos bíblicos, ou que se constituía um pensamento retrógrado, ou era vergonhoso e essas pessoas eram escondidas,
Nós até atendemos aqui na PAI, não faz muito tempo, uma usuária da terceira idade que tinha uma marcha, assim, mais alterada, porque ela ficava presa num vai e vem. Se a gente for falar sobre isso, hoje em dia até é espantoso, mas não recentemente era assim. Eles não eram apresentados ao mundo de estimulação e intervenção precoce, ao mundo de cuidados, de socialização, né, de estimulação das suas potencialidades. Tanto é que muito recentemente também se falava que eles não duravam muito tempo. E isso é fato, porque eles não tinham essa saúde mental, emocional, física, né, ou respaldada. Com o tempo, isso foi caindo, porque a informação começou a chegar e as pessoas começaram a buscar serviços, a se integrarem do que se tratava, a encontrar outras pessoas que dividiram essa mesma realidade e a ter, tanto na mídia, tanto na academia, estudos, tanto embasados em questões políticas e legais, em sua defesa, em defesa da qualidade de vida, eles começaram a assumir cenários diferentes. E o que talvez antes era de conhecimento de uma parcela da população, ou dizer que todo mundo conhece. Geralmente que as pessoas têm uma compreensão e um mundo diferente com o que os olhos veem, quando se trata de uma deficiência física. E aí a grande dificuldade de compreensão e entendimento de como lidar com quem não tem nenhuma deficiência física, mas tem uma deficiência de respeito ao seu comportamento. Na sua avaliação, professora Fernanda, o que as pessoas com deficiência mais precisam hoje por parte da sociedade? Eu acredito que oportunidade. Oportunidade de serem vistas, ouvidas, de compartilhar momentos em construções. A gente tem uma grande diferença entre inserção e inclusão. Inserir é pegar lá e colocar, né, quantificar em metas. Mas incluir é viver a partir do outro, estar mais próximo, é ter mais acesso de todos os espaços. E quando digo isso, eu falo, quem usa muitas vezes as leis, nem sempre conhece ou convive com uma pessoa com deficiência. Quem tem que executar, muitas vezes olha para a lei, mas não para a pessoa. A gente tem várias fragilidades em um de sofrimento coletivo. Tanto daquele que precisa ser, que está nesse processo de ser incluído, não encontra a compreensão, tanto aqueles que recebem essa pessoa e não sabem muito bem como lidar com ela, quanto as famílias, que inicialmente precisam entender o seu filho que geraram, amá-lo, cuidá-lo, zelá-lo, e logo adiante saber que a sociedade não está preparada para ele. Então, eu acho que eu resumiria essa oferta de oportunidades dessa resposta. Muito bem. Professora Fernanda, eu sei que você é uma pessoa que acredita em Deus, você é uma cristã, e você mesmo deu testemunho disso quando palestrou para a gente aqui na universidade. Eu quero perguntar para você se, na sua avaliação, a fé das pessoas, crer em Deus, especialmente a fé no meio familiar dessas pessoas com deficiência, se isso faz diferença, se contribui ou se atrapalha o cuidado com a pessoa com deficiência. Mas eu vou pedir que você responda isso depois do nosso intervalo, porque o Toque de Vida vai dar uma breve pausa e volta em seguida com a professora Fernanda compartilhando conosco a sua experiência com o trabalho com pessoas com deficiência. A gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, recebendo a ilustre presença da diretora da APAI aqui de Esteio, no Rio Grande do Sul, a Fernanda Girardi, que está compartilhando conosco a sua experiência no trabalho com pessoas com deficiência. E no final do bloco anterior, nós conversávamos sobre as principais dificuldades, né, que as pessoas com deficiência enfrentam na sociedade.
E eu fiz uma pergunta para você, né, Fernanda, sobre a relação entre acreditar em Deus, a fé, especialmente a fé cristã, no seio das famílias de pessoas com deficiência, e se o fato de crer ou não em Deus influencia de alguma forma o fazer dessas famílias diante da situação de deficiência em casa. Isso atrapalha, a fé atrapalha ou ela ajuda? O que você percebe nessas famílias? Porque eu creio que no seu trabalho você deve lidar tanto com famílias que creem, né, em Deus, como com famílias que não acreditam. E de que forma isso se correlaciona? Então, são diversas estruturas de família, né? Inicialmente, falando de mim enquanto pessoa, eu creio profundamente que tudo que a gente acredita de coração, ele tem um efeito expressivo na nossa vida. E como eu falei aí quando estive na universidade conversando com os acadêmicos dos cursos de saúde, em muitos momentos a gente perde as respostas no plano terreno, de entender como fazer, o que fazer, porque a gente lida com pessoas e somos mães, somos filhos e isso se perde um pouquinho, porque não é sobre saber tudo, mas é compreender que existe alguém que te colocou ali e essa pessoa tem a resposta. Então, muitas vezes eu converso com o meu Deus e digo: se tu me colocou aqui, me digas o que fazer. E da mesma maneira, essas famílias com que a gente trabalha, que por muito tempo compreenderam-se famílias desestruturadas, porque uma das figuras assume o cuidado, ou a família se rompe após a notícia, a chegada de um filho com deficiência, a gente consegue sim perceber que a fé, seja ela qual for, edifica. A gente vê muitas vezes, inclusive, a igreja ser o lugar que abraça essa família. Porque primeiro vem a culpa, depois vem a fragilidade. E nessa busca de encontrar forças, muitas pessoas encontram a Deus. E quando isso acontece, essa família se edifica de uma maneira muito diferente. E a gente consegue perceber isso, inclusive, na educação e comportamento dos nossos usuários. Eu vejo muito também no trabalho do dia a dia, observando também o comportamento de pessoas e famílias, que algumas vezes as famílias elas não procuram o atendimento e colocam sobre a fé e sobre o papel de Deus nas suas vidas toda a carga e toda a responsabilidade sobre o futuro daquela pessoa com deficiência. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que algumas famílias não procuram os atendimentos, como por exemplo da APAE ou dos outros serviços de saúde, né, para a promoção do bem-estar e daquela pessoa. Você observa isso no seu dia a dia? Sim, é bem possível, porque também existe, às vezes, uma grande confusão entre doença e deficiência. A deficiência, ela não é uma doença, mas uma doença pode gerar uma deficiência. E a deficiência, se tu for olhar, ela não é só do nascido, ela pode ser adquirida. Com o tempo, nós vamos ficando mais limitados. E de que maneira, como é que a gente faz para buscar uma melhor qualidade de vida, ou então dar conta dos nossos afazeres quando a gente fica com algum movimento limitado, ou quando a gente tem algumas tonturas ou algumas coisas que nos impedem de levar uma vida dita normal? A gente não busca auxílio? Então, essa situação, eu trago ela como exemplo, porque não é só perguntar o porquê, mas entender que tem um porquê daquela pessoa ser diferente e estar próximo a ti. Porque eu acredito que, em algum momento, tudo ficou tão formatado, tão padronizado, que a gente esqueceu como é ser diferente. A gente esqueceu de entender como é bom ser a gente com as nossas diferenças. E a gente vê muita gente em sofrimentos emocionais e mentais para tentar encontrar um padrão que nem sabe qual é. Então, quando a gente consegue buscar essa resposta através de uma pergunta diferente, um pedido diferente, entender qual é o nosso dever,
E qual é o nosso privilégio diante desse todo, que a gente não passa a culpar o nosso pai ou alguém e passa a ser agente de promoção de um mundo, de uma vida melhor. Não só de quem a gente cuida, mas da nossa também. Muito bem. E me parece importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo agora que Deus certamente usa os profissionais da saúde, os profissionais da educação, né, as pessoas que estudam e se preparam para trabalhar com qualquer tipo de deficiência, que Deus usa essas pessoas e que certamente utilizar esses serviços é também utilizar ferramentas que Deus dá para as pessoas terem uma vida satisfatória, prazerosa e saudável. Não sei se você compartilha desse pensamento. Sim, eu compartilho tanto porque, como tu me apresentaste, né? Eu tenho, então, 9 anos, a responsabilidade, também o privilégio de estar dirigindo uma instituição que atende a pessoa com deficiência e as suas famílias. E toda vez que eu me coloco diante de um processo seletivo, eu não só aprendo nesses processos, como posterior a eles, que não é só o que está ali num currículo, não é só o que vem da academia, é algo mais. É um dom mesmo, é algo muito mais sensível do que o que a gente aprende nas nossas construções acadêmicas. Então, eu acredito que quando uma pessoa busca os nossos atendimentos, ela está buscando, de certa maneira, outras pessoas que foram designadas para cá com uma sabedoria ou com um propósito que Deus Pai manda para a gente. Professora Fernanda, vamos falar um pouquinho de inclusão. Há alguns anos atrás, o Brasil, então, fez a lei da inclusão, né, onde as escolas públicas, especialmente, mas as instituições públicas, elas têm o dever de acolher as pessoas com deficiência, não importando qual a sua deficiência. Eu pergunto, nesse contexto, muitas pessoas, muitas famílias optaram por fazer a inserção dos seus filhos na escola regular, na escola dita normal, né? Mas a gente sabe que, por experiência, dependendo da deficiência que a pessoa tem, nem a escola regular está preparada para recebê-la, nem mesmo ela se beneficiaria de tal inserção. Na sua avaliação, na sua experiência, no seu conhecimento, o que justifica, diante da lei da inclusão, ainda existirem as APAES? O que as APAES fazem de específico e de especial que justifica e sustenta o seu trabalho hoje, já que o Brasil é um país que tenta incluir as deficiências no trabalho e nos serviços regulares? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, respondendo a essa pergunta, é que se existem pessoas como eu que querem ver uma efetiva inclusão, eu fico muito feliz. Porque, como tu disse, faz muitos anos que integralmente eu dedico a minha vida para isso. Segundo, é importante salientar que as APAES, elas são instituições que pertencem à política de assistência social. Então, ela vai olhar para essa população dita vulnerável em seus direitos e buscar garantir a essas pessoas uma vida melhor. As APAES, enquanto instituições da assistência, elas prestam atendimento em educação, com escolas de educação, na modalidade de educação especial, e também em serviços de saúde com clínicas, né, que fazem diversos tipos de atendimentos em especialidades de saúde, contratualizadas com o SUS ou com algum outro convênio ou termo de colaboração com o governo ou com alguma instituição privada. E como tu disse, depois que veio a lei da inclusão, onde diz que todos os espaços são para todos, começou fortemente tanto criarem-se outras leis, quanto exigirem-se que se cumpram elas. Porém, em 2013, eu me lembro bem porque eu estava gestando meu filho, teve fortemente um movimento de fecham as APAES, porque se existia uma lei que dizia que todos os espaços deveriam estar preparados para todos, não haveriam espaços necessários para receber somente as pessoas com deficiência, ou seja, retirarem elas daquele contexto dito comum a todos. Naquela ocasião, não era um fecha-pai que se referiam,
fecham as escolas mantidas pelas APAES na modalidade de educação especial. E naquele ato há um acordo, então, de governo que não se habilitam novas escolas na modalidade de educação especial, mantém-se as que existem, enquanto se tem tempo, se ganha tempo, ou se pensam instrumentos e ferramentas para fazer com as escolas regulares, comuns de ensino, se preparem e se organizem para receber as pessoas com deficiência. O que eu ainda vejo como muito frágil é que, primeiro, a deficiência não pode ser colocada toda no mesmo balaio. Existem deficiências muito mais sociáveis, né, de fácil adaptação, de fácil manejo. Existem deficiências mais severas quanto ao quadro clínico. Existem deficiências com um nível de suporte mais elevado, ou seja, que demandam um conhecimento e uma estrutura mais adequada para conseguir incluir aquela pessoa na escola ou no mercado de trabalho. Então, quando nós temos uma lei que diz tem que, e ela diz tem que, eu acho que ainda falta instrumentos, debate, fazer isso. Porque entre o ter que e como, tem uma grande lacuna. Muito bem. Professora Fernanda, a gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria perguntar para você, se você pudesse dizer rapidamente, qual é a maior demanda de ingresso da APAE? Hoje a maior demanda, né, o que mais chega para nós são crianças entre 2 e 4 anos com suspeita ou já diagnóstico de transtorno do espectro autista. Hoje a APAE aqui em Esteio, que eu posso dizer para ti, atende 49,2% dos seus pacientes já com esse diagnóstico. Então, é uma população que vem crescendo, e vem crescendo porque vem tomando conhecimento e buscando acesso aos serviços com maior volume e que nos desafia como um todo, todos os poderes, todos os cenários, a pensar em como a gente entende essa galera que sente o mundo de uma maneira diferente. Muito bem. Qual é o desejo da Fernanda Pessoa para o trabalho da APAE e também para as pessoas com deficiência? Eu desejo que as pessoas sejam mais humanas, não só em espécie, mas em conduta. Eu espero que a gente possa pensar o outro sem que isso seja sofrido para nós. Que a gente possa se colocar no lugar daquela pessoa, porque pode ser a gente um dia. E isso faz parte de uma construção de sensibilidade que, sem dúvida, vai mudar a conduta individual e coletiva da sociedade, que está do mundo inteiro. Professora Fernanda, nosso tempo acabou. Quero agradecer de coração a sua participação aqui no Toque de Vida Debate. Dizer que foi maravilhoso poder ouvir alguém que trabalha todos os dias, né, com as pessoas com deficiência, e desejar que Deus abençoe o seu trabalho, que abençoe o trabalho aí da APAE de Esteio. Quero deixar também o nosso desejo e também as portas da universidade abertas para a APAE de Esteio e também para o trabalho das APAEs, onde a gente puder contribuir. Será um grande prazer, um privilégio para a gente poder auxiliar de alguma forma o seu trabalho e o trabalho das APAEs. E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero deixar aqui também o nosso contato. Se você tiver desejo de conhecer o trabalho das APAEs, se quiser ajudar as APAEs de alguma forma, as APAEs são abertas a receber ajuda de todo tipo. Você pode mandar uma mensagem para a gente, nos seguindo nas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. E a gente vai ter o maior prazer de colocar você em contato com a professora Fernanda, com a APAE de Esteio e com qualquer outra APAE, até mesmo a APAE aqui de Canoas, que certamente estará de portas abertas para receber você como usuário, mas também como pessoa que deseja ajudar nessa causa que é tão nobre. Um grande abraço, eu desejo que Deus lhe abençoe, você, sua família, faça de você uma bênção por onde você andar e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau!